Agora vamos falar de economia, vamos falar sobre inflação. Vamos trazer para você em detalhes o índice aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E no caso do resultado lá nos Estados Unidos, o quanto que isso mexeu com o mercado financeiro. No caso aqui do Brasil, o Grupo Alimentação e Bebidas foi um dos que mais registrou desaceleração no mês de março, apesar de ainda liderar as altas do IPCA. Vamos aos números, a todos os detalhes com a Débora Oliveira. Nossa analista de economia está aqui ao meu lado. Débora, bom dia, tudo bem? Um ótimo dia, bom dia para você, para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Bom dia. Vamos lá, Débora, a gente já trazia esse esquenta aqui do resultado. Opa, quase que cai o microfone. Calma, vai ficar aqui comigo. A gente já trazia um pouco da expectativa para o resultado da inflação aqui no Brasil. Você já falava de uma desaceleração, mas foi uma desaceleração maior do que a aposta do mercado, né? Exatamente. Inclusive, a gente conversava ontem sobre isso, o quanto que surpreendeu esse resultado. E, de fato, os alimentos pesaram para essa desaceleração. Mostra para a gente os números e também um pouco das expectativas para os próximos resultados. Vamos lá, acompanhando aqui, então, na tela, essa inflação aqui do Brasil. O pessoal já vai colocar aqui para a gente dar uma olhada. E é importante a gente analisar essa questão aqui da inflação no Brasil, porque a expectativa do PIB a gente vai falar daqui a pouquinho, então vamos dar spoiler, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Mas vamos lá, entender, inflação aqui no Brasil. A gente tinha uma expectativa de 0,24%, 0,24%, 0,25%, algumas pessoas esperavam, estava assim nessa casa, essa expectativa da inflação aqui no Brasil. Porém, sai 0,16%. Aí o que acontece? Essa inflação mais desacelerada aqui no Brasil, puxada muito devido a essa desaceleração também no alimento, pode favorecer diversos outros setores, inclusive essa questão do segmento da taxa Selic, do percurso que a gente tem na taxa Selic, dos cortes que a gente vem acompanhando no Banco Central. É resultado hoje desse processo de desaceleração da inflação, do que a gente vem acompanhando desses cortes lá de trás, é claro. E na alimentação, como eu vinha falando já no início da semana, trouxe apuração no meu blog, inclusive, o que foi visto é que os impactos do El Niño, os impactos climáticos nesse período de sazonalidade dos alimentos, eles foram menores. E aí a gente teve alimentos como, por exemplo, Carol, o arroz, que vinha subindo bastante, inclusive, a batata inglesa que vinha subindo bastante, a batata, inclusive, ficando negativa agora, tava desaceleração ali de 14%, desaceleração não, queda mesmo, desinflação, de mais de 10%. O arroz, inclusive, ficando em negativo 0,90%, ou seja, eram alimentos que vinham pesando bastante lá no início do ano e que agora vem em desinflação mesmo, vem no negativo. Preocupa ainda alguns alimentos pontuais, como a cebola, que ainda veio muito cara, inclusive, mas aí são alimentos pontuais. O açaí lá no Pará não vai estar muito fácil não, porque açaí tá caro, inclusive é na lista ali no ranking, entre os 5 primeiros alimentos que mais estão pesando nessa lista. E me chamou a atenção o ovo, porque o ovo também teve uma alta e a explicação do IBGE é por conta da sazonalidade, por conta da Páscoa. Então, é um período do ano em que muita gente deixa de comer carne e aí recorre ao ovo e por conta disso a inflação desse alimento. Vem a demanda e aí a inflação do alimento. Mas o leite também desacelerou, inclusive, né, o que não era esperado. Nem o arroz e nem o leite não estava sendo esperado, o leite longa-vida, desaceleração agora e desacelerou. Ou seja, e além disso, carnes, a gente está vendo a imagem aqui, eu acabei de ver, a carne também, diversas carnes também vindo aí desacelerando, ou seja, como eu brinquei com a Elisa, inclusive, né, arroz, purê de batata e carne está liberado, o bifão aí no almoço, o prato está cheio, está liberado, porque isso vem realmente desacelerando. Ainda está no positivo, ainda tem uma alta essa inflação comparada ao ano passado, mas se a gente comparar março do ano passado, a gente está menor e a gente segue nessas inflação. Educação também foi um grupo que a gente vinha que tinha subido muito nos meses anteriores por causa dessa questão da sazonalidade, a gente já falava muito sobre isso por aqui, o reajuste das mensalidades, isso também já desaparece agora e também o grupo de comunicação. Então a gente continua ainda de olho, acompanhando essa desaceleração dos alimentos aqui no Brasil, de como que isso deve ficar. Eu lembro que tem casa e tem algumas casas do mercado, a Warren, por exemplo, que está esperando que a gente fique até outubro com desinflação de alimentos, o que seria muito interessante, muito positivo, é claro, para o bolso do consumidor, é isso que a gente quer ver, porque esse efeito precisa chegar
na ponta final, e é isso que a gente espera. Combustível também, o setor de transportes não foi o que preocupou dessa vez. Agora, a habitação, Carol, foi um dos fatores que puxou um pouquinho, que permaneceu, foi um dos grupos que permaneceu no positivo, e por causa de um reajuste da tarifa de energia elétrica, que inclusive a gente já falou que o governo está tentando mudar isso. Teve um reajuste, já puxou, já impactou um bocadinho aqui a inflação nesse mês, mas, de novo, a expectativa era de uma inflação de 0,25, ficamos em 0,16. Continuamos nesse ritmo de desinflação, por enquanto, aqui no Brasil. Quando a gente fala de alimentos, vamos destacar que no segundo semestre teremos a influência da Laninha, não mais o El Niño, tão falado. E o que deve ter de impactos quando a gente olha para o Brasil, para a produção de alimentos? Impactos de um prolongamento da estiagem nos estados da região sul e também do centro-oeste, porém lá no nordeste a gente vai ver o aumento das chuvas e isso pode até favorecer a safra por lá. A conferir também como vai se dar o desenrolar, principalmente dessa inflação dos alimentos. Enquanto por aqui, destaque para essa desaceleração, nos Estados Unidos tivemos uma surpresa, né, Débora? E aí foi o banho de água fria, né? Porque se a gente tem uma desaceleração na inflação, aqui no Brasil poderia significar o quê? Vai dar suporte para o Banco Central cortar juros. Mas aí vem a inflação dos Estados Unidos disparando por lá, ficando muito acima do que os economistas esperavam. E aí isso acaba preocupando também aqui no Brasil. Porque se a gente tem inflação muito alta lá, significa que eles não terão corte de juros agora. E aí boa parte do mercado já não acredita mais em corte agora em junho, somente no segundo semestre, e atrasando o corte de juros por lá, a gente precisa também segurar o ritmo por aqui. Então isso azedou o mercado totalmente. Ontem, durante o dia, todas as bolsas fechando em queda nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também por causa disso. Ou seja, temos notícias positivas locais, mas lá a gente precisa também observar. E por lá o que pesou bastante foi gasolina, ainda muito cara, e habitação, o preço dos aluguéis. Isso está pesando bastante na inflação dos americanos, que não consegue ceder, mesmo com a taxa de juros estando historicamente muito altas para eles, assim, porque não é o hábito do que eles têm por lá. Então, com certeza, por esse período agora de primeiro semestre ou junho, que era o que estava sendo esperado, a gente não deve ver corte de juros por lá, infelizmente. E por conta desse resultado nos Estados Unidos, o mercado financeiro aqui no Brasil reagiu, o dólar disparou o maior valor em 6 meses, passando aí já da barreira dos Porque vem aquela lógica, né? Só para lembrar para quem não está assistindo, se a gente tem juros mais altos por lá, aí o capital estrangeiro sai daqui do Brasil, porque fica interessante investir nos títulos de renda fixa por lá. Rapidamente, Débora, vamos trazer também informações para você sobre o Banco Mundial, que divulgou novas projeções para a economia da América Latina. A instituição aumentou a expectativa para a alta do PIB brasileiro este ano. Débora, conta pra gente então qual é a previsão do Banco Mundial agora. O spoiler, né, que a gente estava dando. Volta agora. Isso, o spoiler que a gente estava dando. O que acontece, gente? O Banco Mundial, ele sempre traz um relatório com essas perspectivas, principalmente por regiões, para a América Latina inteira. Ele trouxe agora uma expectativa de PIB de 1,6% em 2024, antes estava em 2,3% esse crescimento. O que muda aqui na situação da América Latina? Ele fala muito no relatório sobre uma questão da falta de concorrência entre as empresas, ou seja, muito do mercado está concentrado na mão de grandes empresas, que inclusive têm influências políticas, e isso acaba pesando muito na qualidade do emprego, na qualidade do salário, e isso impacta bastante a situação e a vida, o crescimento dessa região. Ainda tem também a questão da educação, porque essas empresas, elas ficam restritas a melhorar a qualidade de mão de obra por uma restrição, uma falta mesmo de mão de obra por um impacto da educação, ou seja, você não tem educação suficiente para ter mão de obra mais qualificada, e isso eles atrelam inclusive ao ensino público. Então são alguns dos fatores apontados e que mostram que a América Latina, mesmo estando no caminho de desinflação, ainda está distante do crescimento de outras regiões, ficando, aliás, no ranking lá para baixo. Mas no Brasil, o que chamou a atenção? Antes, a gente tinha uma expectativa, pelo Banco Mundial, do PIB para o Brasil, de 1,4% para esse ano e subiu para 1,7%. Foi um dos poucos países que teve essa mudança, na verdade, ou seja, indo na contramão da revisão do que eles estão fazendo de outros lugares. E aqui no Brasil, eles apontam diversos fatores, inclusive, né? Tanto essa questão da taxa básica de juros, que a gente começou a subir antes, e agora também a gente já vem reduzindo. Esse processo desinflacionário também que a gente vem acompanhando, a gente acabou de falar sobre isso por aqui, isso também vem favorecendo.
o controle do cenário macroeconômico, isso tem pesado como positivamente. E uma coisa que me chamou a atenção, Carol, o Brasil e o México, eles ajudaram a diminuir um pouco a taxa da pobreza. No caso do Brasil e do México, a gente já conseguiu diminuir o que a gente tinha ali de nível de pobreza de 2019 para cá. Ou seja, isso tem sido visto como favorável pelo Banco Mundial, foi um ponto positivo, e o Brasil sendo visto aí, então, com um crescimento maior do que esperado, cenário macroeconômico, inclusive. Aliás, o cenário fiscal, eles dizem que, por enquanto, não preocupa no Brasil. E a gente tem observado bastante isso por aqui, né, Carol?